Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar essa nova etapa, ok? Essa nova etapa a gente vai falar sobre quais são as fases, quais são as etapas, quais são os níveis para implementar o BIM. Vamos fazer um roadmap sobre as estratégias usuais, o que está se adotando aí no mundo e no Brasil. E com isso, trazer para vocês um processo, um guia inicial de como começar isso dentro de uma nova empresa, dentro da sua empresa, encarando os desafios e as etapas, ok? A ideia é trazer, primeiro, casos práticos, casos recomendados na literatura, casos recomendados por empresas do setor, por outros órgãos públicos que já vêm adotando, já vêm trazendo casos de sucesso, testes de performance, testes reais, né, baseados em evidências, ao qual possa agregar valor a vocês que estão nos assistindo, buscando esse caminho, buscando o entendimento, buscando por onde seguir nas próximas etapas, ok? Então, no módulo 1 a gente falou sobre o conceito, sobre o que tem, qual tipo de tecnologia, a gente fez um apanhado geral. Aqui nós vamos então tentar dividir isso aí em etapas, né, em fases, e facilitando a vida de quem tem um novo caminho a seguir dentro da empresa, né? Então, na sequência, vamos lá. O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar? É que a realidade do BIM no Brasil, né, é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio, né? Porque quase 60% das empresas brasileiras reconhecem estar nas etapas iniciais do BIM. E é uma oportunidade clara para que essa implementação ocorra de forma estruturada e tudo mais. E para isso existem algumas classificações, né, que é a classificação da maturidade do BIM. Tá? Mais para frente a gente vai mostrar para vocês alguns links onde você faz o teste, onde você avalia se o seu grau de maturidade é um desses aqui, né? E total, a gente tem aqui uma estatística que mostra 54,9,4% estão nos estágios iniciais, né, das empresas do Brasil que participaram dessa pesquisa, né? E aí, vamos citar aqui em termos práticos, né? 48% estão encontrando como barreiras iniciais, né, barreiras focadas na capacitação dos profissionais. Por quê? Capacitar profissional não é fácil. Implica em mudança de comportamento, mudança de forma de agir, mudança de processos internos. Existem inúmeras construtoras que nós já vimos que começou a implementar bem e voltou atrás. Por quê? Porque na hora de capacitar o pessoal já viu dificuldade, já viu resistência, já viu impossibilidades. E com isso gerou entraves e aumento de custos em vez da redução do custo. Então, o que eu quero dizer é que implementar BIM, gente, não é um passe de mágica, não é um processo simples. Tem que ter comprometimento, tem que ter investimento, tem que ter mudança de processo. E mudança de processo em empresas que já estão estruturadas, que já estão há tempos aí no mercado, com metodologias aplicadas, com auditorias, com toda aquela burocracia envolvida, muitas vezes isso é uma barreira, né? Então, a capacitação de profissionais, uma boa capacitação, né? Capacitação não pode ser só uma capacitação técnica, a gente vê como sendo uma capacitação também cultural, uma capacitação que deveria ser feita a nível de graduação, a nível de atendimento mais global do conceito, e não de uso de uma ferramenta, o uso de um software, o uso para ficar particularizando, né? Então, o treinamento do profissional tem que ser em todos os sentidos, né, para que o nível de implementação, o nível alcançado, que a maturidade seja ampliada, seja majorada, seja incrementada, né? Segundo, né, para cada empresa vai ter um processo.
E esse processo tem que ser feito, tem que ser levantado com cuidado, tem que ser levantado com metodologia, com conversas, com reuniões, com comprometimento das pessoas, né? E isso ocorre quando a gente tem falta, não temos falta de investimento, tem que ter investimento, tem que ter incentivo financeiro. Se você tiver incentivo financeiro, né, isso ocorre de forma mais rápida. Mas a gente pode ver que das principais barreiras apontadas, 45% foi falta de processo adequado e 33% falta de incentivo financeiro. Muitas vezes a empresa só quer retirar o benefício financeiro, mas não quer investir, né? Então é tudo um processo que fica interligado. E essa interligação, ela é o segredo do sucesso. Você não pode só pensar em processo adequado, que cada empresa, cada tipo de negócio, cada tipo de obra, cada perfil diferente tem um processo. Incentivo financeiro, financiamento, tem que ter, porque você tem que incrementar as máquinas, as redes, as metodologias de comunicação. A gente vai ver aí a necessidade de ambiente comum de dados justamente para que os processos sejam documentados, os processos sejam centralizados, as informações compartilhadas, as barreiras dos arquivos, das informações técnicas, procedurais, procedimentais, financeiras, de tempo, de cronograma, sejam todas compartilhadas. E isso tudo são processos, né, que quase metade dos problemas e barreiras a gente verifica que são processos. Então, nessa sequência, a gente volta a reafirmar aquilo que eu falei no módulo 1. Temos que ter processos, temos que ter projetos, né? Os processos otimizados, com fluxos de trabalhos realistas, procedimentos para garantir a eficiência e padronização, né? Os projetos têm que ser gerenciados, executados de forma eficaz, de forma que o modelo como fonte central da informação seja unificado, tá? Para que os erros, os problemas e as compatibilizações sejam criadas de forma organizacional, incremental, evolutiva e otimizada, né? E para isso tudo, só ocorre com pessoas comprometidas, liderando e colaborando entre si, focando aí na capacitação, na gestão, na mudança para garantir que aquele processo seja eficaz. A gente vê aqui muitas vezes que essa transformação depende também, às vezes, do relacionamento entre diferentes empresas. Então, o processo integrando o relacionamento contratual entre as empresas, incremental também técnico, é o sucesso dessa transformação, que é uma transformação digital, que é uma transformação na construção, que traz equilíbrio para esses 3 P's: pessoas, processos e projetos. E tudo isso com um modelo central, unificado, multidisciplinar, onde a informação não tem barreiras. A informação, ela é o principal item desse integrador de 3 P's. Ok? Aonde que a gente quer chegar nisso, né? Por isso que eu chamo de roadmap da CGW, né? A gente precisa chegar da maturidade até a proficiência, né? Todo mundo entender a mesma coisa e falar a mesma língua. Então, tem alguns jargões que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Esse roadmap é garantido, né? É criado de forma a garantir que a comunicação seja transparente, envolvendo aí as pessoas-chave, que a gente chama de stakeholders, né, desde o início, e transformando aí a resistência em adoção, né? Então, muitas pessoas mais metódicas, mais tímidas, mais seguras de si, vão ser resistência. Mas a hora que elas veem que o BIM não é uma ferramenta de outro mundo, é uma ferramenta que auxilia, é um aliado, ela
adota que vai ser um grande defensor. Então, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico de maturidade, né, a gente verifica primeiro a situação atual, né, que é a avaliação que a gente chama de as-is, definir sim metas para serem realistas, metas to be, né? Então, da onde a gente está para onde a gente quer chegar, né? Com isso se cria templates, se cria padrões, se cria bibliotecas, se cria simbologia, se cria metodologia, onde a gente vai ver dois nomes aí muito utilizados, que são o EIR e o BEP. Tá? Nós vamos falar sobre isso com detalhes, né? Então, o plano de implementação BIM, né? E a estratégia de integração. E com isso, a gente vai gerar também uma capacitação para cada cadeira, para cada posição, para cada papel. Isso é chamado de raça. Né? E com isso a gente vai ter pessoas certas para aquela posição, que a gente chama de proficiência técnica. Então essa capacitação, eu não quero que pessoas erradas estejam na posição errada, eu quero pessoas certas na posição certa. Então cada um tem que aprender aquilo que ela vai estar dentro do fluxo de processo, fazendo. Né? E com isso, criar primeiro um piloto, desses pilotos aí um MVP, né, que é um mínimo produto viável, e com isso as lições aprendidas podem ser replicadas, tanto intra como extra empresa, né? Validando assim workflows, validando aí o que a gente chama de roadmap para após isso, gerar um conceito, gerar uma possibilidade de expansão do uso do BIM ao longo da empresa em vários projetos. Né? Isso é muito rápido, gente. Isso tudo que eu estou falando parece que é muito burocrático, mas não, é muito rápido. Quando você realmente implementa com esses 3 pesos, você tem uma agilidade muito grande. Primeiro, você muda a tecnologia. Você compartilha aquilo que não era compartilhado, você enxerga o que o outro está fazendo, você se comunica melhor. Com isso, as lições aprendidas são utilizadas, replicadas e multiplicadas. Okay? Com isso, a evolução do projeto BIM se faz uma realidade. Tá? Mas tudo isso pode ser feito seguindo essa regra do bolo, esse roadmap que eu estou citando aqui, que não é nada mais, nada menos que uma receita de bolo para se implementar. Tá? Vamos lá. Nessa etapa 1, a gente gosta de falar sobre esse questionário de maturidade. Tá? Esse questionário de maturidade, posteriormente eu posso fornecer ele para vocês, mas ele pode ser adaptado por vocês mesmos dentro das suas necessidades aí, da tecnologia, né, dos processos e das políticas. Né? Então, quando você falar em tecnologia, que software que nós vamos adotar, que hardware que nós vamos adotar, que rede que nós temos? O que? Para otimizar, então tentar usar o mínimo possível de investimento, né, mas o necessário para que a solução seja implementada. A nível de infraestrutura, qual o processo que a gente vai querer integrar, como vai estar os recursos humanos nesses processos, como vão estar esses produtos e quem que é a liderança, o que é a liderança, como que a liderança vai agir nesse processo. Tá? E aí as regulatórias também, onde a gente vai ter contratos, métodos contratuais, métodos de trabalho, requisitos técnicos, requisitos comerciais e preparatórios, né? Tudo isso integrado para que essas maturidades sejam factíveis, né? E com isso chegar nos níveis de maturidade. Quais são esses níveis de maturidade? Né? Nós temos a maturidade inicial, né, que é o quê? Esforços individuais, sem estratégia, onde as pessoas sozinhas tentam fazer, não, agora não vou fazer mais no AutoCAD, vou fazer no Revit. Normalmente isso não dá certo, né? Você não vai ter máquina suficiente, você não vai ter tempo para fazer. Claro, tem casos e casos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa maturidade inicial, ela é um desafio. E quando ela é feita com apoio de pessoas, apoio de consultoria, né, a gente tem um sucesso maior. Gente, tudo isso que eu estou falando, eu estou citando até aqui embaixo, né, são metodologias que nós citamos de publicações, tá?
que é a nota técnica aqui de uma implementação feita no DNIT e desse ator aqui, que é o Zucker, tá? Tudo isso, então, com essa fase inicial é a fase A, né, onde a gente começa a fazer individualmente, sem estratégia. Onde que é a fase B? Quando você começa a ter processos documentados e ter um apoio do seu gerente, um apoio gerencial, da chefia local. Né? Nível C. O nível C é quando você já tem um processo já implementado, um grupo maior, onde você tem planos de ação que são monitorados, são reuniões periódicas que ocorrem, e essa visão é comunicada, compartilhada, cooperada entre equipe, né? Então, realmente aqui, ó, no item C, no item C a gente já vê um trabalho em equipe maior, a gente já vê uma coesão de grupo, tá? Por isso que o processo, eu falo que é mudança de comportamento. Gente, trabalhar em equipe é tudo. Tem que ter trabalho em equipe, senão você não vai ter trabalho. O BIM, ele necessita de trabalhos concatenados de forma a equipe cooperativa e colaborativa. Sem você formar equipe, sem formar processos, sem ter uma gerência, sem ter um maestro para aquilo tudo, o processo não flui. Tá? E quando ele começa a fluir, você pode integrar, que seria o item D, tá? Que é a maturidade D, o nível D, né? Onde você tem a integração e uma produtividade que pode ser prevista e previsível, né? Então, com isso, a gente já começa a integrar sistemas, integrar metodologias, integrar equipes. Aí você pode trabalhar com equipes maiores, de resultados, multidisciplinas, compatibilização de projetos, clash detection, issue detections, e assim por fluxos de processos, né? E no final, otimizar. Tá? Todo o processo tem que ser evolutivo e incremental. Né? Por quê? Sempre pode melhorar. E essa visão, quando ela é internalizada pela equipe ou pelas equipes envolvidas, elas vão estar sempre nas reuniões, né, nos sprints, nas reuniões de comunicação, gerando possibilidades de comunicação, de melhoria, de reavaliação de processos, né, de forma evolutiva, sempre. Vamos lá. A etapa 1, então, a gente definiu, a gente criou, viu onde nós estamos. Na etapa 2, né, a gente vai criar o quê? Uma base, um padrão para empoderar a equipe e, inclusive, trazer capacitação para a equipe. Então, gente, implementar BIM não é ir ali fazer um cursinho e mudar sua ferramenta de trabalho. Não. Tá? Significa construir uma base, uma fundação, né? E trabalhar com uma equipe capacitada, integrada. É um time de futebol onde cada um tem sua posição, cada um tem seu limite, cada um tem a sua forma de contribuir. Né? E com isso nós temos aí, né, nós estamos criando uma linguagem diferente e comum para a comunicação. Essa linguagem começa com o plano de execução BIM, que é o BIM, o BEP, né? O BEP, então, é um plano de como nós vamos executar o BIM dentro da empresa, dentro daquele contrato, dentro daquele desafio. Né? Quais as bibliotecas que nós vamos usar? Essas bibliotecas vão estar parametrizadas ou não? Essas bibliotecas vão ser de tal cor, de tal dimensão, de tal fornecedor, de tal preço, de tal... Cada parâmetro pode ter seu tempo certo, né? Os seus padrões certos de implementação. Né? Com isso, padrões de nomenclatura e troca de informações, que é o que a gente chama de EIR, né? E assim por diante. Com isso, né, a gente pode verificar que apenas 19% das empresas possuem uma biblioteca BIM, com padrões adequados, com um gap crítico de eficiência. Tem vários clientes que eu já trabalhei, né? Esses clientes, o grande ganho começou quando a gente criou um template com as bibliotecas gráficas, as bibliotecas dos elementos ativos, dos elementos críticos. Quando você já tem esses elementos críticos, tudo fica melhor. Você ganha eficiência, você ganha trabalho em equipe, você ganha
quebra de barreiras. Né? E com isso trazendo a capacitação. Né? Então essa capacitação também faz parte desse novo jeito de comunicar. Não é? Esse novo jeito de comunicar, então, é focado em papéis, que é essa matriz RACE, né? Para quem já mexeu com administração, sabe que são papéis, cada um tem seu papel, é como se fosse um jogo de futebol, cada um tem a sua posição, o seu local de trabalho, de atuação. Né? E aí tem a gestão da mudança para engajar essas pessoas-chave, esses stakeholders, né? E com isso a criação de uma cultura de aprendizado comum, uma cultura de integração. Né? E com isso, o maior desafio do mercado, capacitação, 48%. Então, quem faz uma capacitação boa, né, 41% das empresas que fizeram boa capacitação tiveram resultado. 44% nem oferecem esse treinamento nem incentivo, e com isso dificulta. Isso gera insucessos nesse processo, decepção das empresas, decepção dos gestores. Como eu disse, muitas construtoras falam, não, vou implementar bem lá, não sei o que, achou que ia ser fácil. Muitas vezes, os primeiros ciclos, né, de implementação são lentos, são complexos e pode gerar decepção, aumento de custo, aumento de tempo, perda de eficiência. Por quê? Porque 44% das pessoas não foram treinadas. Né? Que é o que está mostrando aí nessa estatística baseada na evidência de empresas que tomaram prejuízo com a implementação do BIM por não fazer toda essa dinâmica que nós estamos elucidando aqui, que nós estamos clareando, que nós estamos trazendo da estatística da evidência. Não é? E aí, a etapa 4, nós estamos no piloto ao escalonamento, né? Validando o processo e mitigando riscos. Né? Então, como eu disse, a gente vai fazer um piloto inicial. Esse piloto inicial vai ter a seleção de um projeto piloto, com escopo, com objetivos definidos, escritos documentalmente e contratualmente, que é o BEP. Né? A execução e a validação também vai ser aplicada, integrada no fluxo de trabalho. Né? Padrões, ferramentas e colaboração entre as pessoas. Então, cada pessoa vai ter uma fase colaborativa, uma fase integrativa, uma fase de produção, e todas essas reuniões gravadas, todos esses documentos interligados, todos esses documentos visíveis, todos esses documentos compartilhados e a engenharia simultânea do modelo central implementada para que várias disciplinas possam se integrar onde, antigamente era assim, você fez o projeto estrutural, então me manda ele por e-mail, né? Só isso já leva um tempo danado. Imagina você fazer isso tudo junto. A arquitetura já lança a estrutura, já lança a hidráulica, que já lança a elétrica, que já lança as interferências, com ar-condicionado, e tudo isso em tempo real, no mesmo modelo, todo mundo recebendo mensagens das interferências, das incompatibilidades, né? E isso tudo sendo visualizado no domínio do tempo, no domínio do custo, no domínio de todos. Né? Então, incorporando essas lições aprendidas, a gente gera um fluxo, um ciclo. Esse ciclo, ele se repete. Desde a seleção, até a medição, até o ajuste, escalonamento, refaz. Então, isso aqui é um pequeno ciclo daquilo que vai crescer. Tá? Então, isso tudo é treinamento, isso tudo é tempo, isso tudo é padronização, isso tudo é pessoas capacitadas, isso tudo é acordos mantidos, acordos executados, acordos entre pessoas e trabalhem aqui. Tá? E o coração dessa colaboração a gente chama de CDE, do inglês Common Data Environment, ou Ambiente Comum de Dados. Tá? Isso se a gente falar no Autodesk Construction Cloud, que é um dos mais poderosos que existem. Tá? Existem outros concorrentes, mas eu vou citar aquilo que eu tenho mais experiência, né, que é o Autodesk Construction Cloud. O Autodesk Construction Cloud ele é integrado com várias ferramentas. O Autodesk Docs, o Autodesk BIM Collaborate,
O BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build, o Insight, são várias ferramentas, tá? Você tem que aprender todas? Não. Mas quando você começa a trabalhar com os fluxos, você tem que aprender qual parte do fluxo você está e isso ser passado pelas equipes, simulado entre as equipes e executado pelas equipes. Né? No início, as empresas têm algumas barreiras, pessoas têm barreiras, mas quando você vê a simplicidade, a facilidade, o custo, isso é muito caro. Não, o custo é menor do que uma licença de software. Por quê? Porque o Autodesk Docs distribui isso na internet, gera relatórios, repositório online, centralizado, uma fonte única de documentos, de dados, e o que a gente chama até de fonte da verdade. Né? Cadê o projeto, última versão? Né? O próprio Autodesk Docs muda o versionamento automático, promove a comparação de versões novas com as anteriores. Né? Se vocês fizeram um curso específico conosco, nós podemos mostrar para vocês, existem comparadores de evolução de documentos, né? E isso aí é o coração do BIM. Quando você implementa o ambiente comum de dados, realmente você começa a fazer BIM. Se você não tiver um ambiente comum de dados, eu diria que não é BIM. Você tem pedaços do BIM. O gerencial, o controle, né, o versionamento de documentos, né, principalmente documentos espaciais, tridimensionais, paramétricos, né, onde o parâmetro não é só o desenho, o parâmetro é o custo, o parâmetro é o tempo, o parâmetro é as interferências, e uma coordenação onde essas interferências são detectadas, apresentadas de forma objetiva entre as equipes, de forma assertiva. Eu não posso mandar um problema de elétrica para o cara da hidráulica, nem vice-versa, mas os dois têm que se comunicar dentro dos seus limites, né? E dentro dos seus limites resolverem da melhor forma, de forma centralizada, documentada e acompanhada pelos stakeholders, pelas equipes externas, né? Que é o que chamam de clash detection e a resolução dos clash, né? Clash do inglês é interferências, né? Então, o issues também, que os issues em inglês chamam-se problemas, né? A resolução dos problemas, né? E isso, coordenação. Quando a coordenação é feita, existe a rastreabilidade. Então, se um projeto já deu mais de uma vez o mesmo problema, você rastreia, você consegue comunicar, você consegue saber o passado para resolver o futuro, né? E tratando o momento presente. Com isso, você integra o pessoal da estrutura, o pessoal das instalações, o pessoal o contratante, o dono, né, do empreendimento e assim por diante, ou diferentes empresas. Se a empresa for externa, a sua empresa, a gente consegue fazer comunicação entre esses ambientes comuns de dados e assim por diante. Tá? Então, existem vários. Vou mostrar aqui o OpenBIM, porque o OpenBIM é aberto, eu não estou defendendo nenhuma marca aqui, mas o que a gente quer mostrar aqui é que a gente quer garantir a longevidade e a liberalidade do seu ativo digital. Então, os documentos abertos permite você utilizar, preservar seu investimento independente, trabalhando com vários fornecedores ao mesmo tempo, né? Então, nós temos aí o IFC, são arquivos do Industry Foundation Class, ou o BFC, que é o BIM Collaboration Format, tá? Todos eles são padrões internacionais, mas o BCF é muito bom. Por quê? Porque ele permite você comunicar apontamentos. Gerson, a porta não cabe ali onde foi a abertura da porta, tem que trocar o portal, o corredor ficou pequeno. Você consegue mostrar isso graficamente, espacialmente. Então, o tratamento do modelo inteiro de forma espacial é mais direcionado. Então, gestão de não conformidades, né? O IFC também permite garantir isso, né? Mas o BFC é mais direto e muito fácil de usar. Você pode usar no seu celular, pode na internet, assim por diante, né? E o ambiente comum de dados permite fazer isso com os próprios arquivos nativos. Né? Estou trabalhando com MicroStation, ArchiCAD, Revit, Civil 3D, InfraWorks, todos esses modelos podem ser abertos direto.
com isso, a gente cria ferramentas, né, de colaboração, né, e o mercado conhece, né? Mas ainda, por exemplo, olha só, profissionais que hoje já usam o BCF, conhece, mas não usa. Muita gente conhece, mas nunca usou, né? Muita gente nunca usou, mas já ouviu falar. Então, esses gráficos aí mostram que o mercado tem um gap muito grande entre conhecimento e aplicação, né? Então, usar ele de forma sistemática é grande eficiência, é grande vantagem competitiva. Tudo isso nos traz a possibilidade de quebra de barreiras, de integração de times, né, de empresas, de contrato versus contratantes, etc. Né? Bom, o valor aqui, ó, eu posso mostrar aqui para vocês que o principal motivo da não utilização é porque não é exigido contratualmente. Se você exigir, né, no plano de execução BIM, que vai fazer parte do seu contrato, ou citado no seu contrato, vai passar a ser usado. E outra coisa, vai ser usado para o bem, não para reclamar, para gerar dúvida. Você vai perceber que o seu contratado vai gostar daquilo, ou vai usar aquilo para se comunicar melhor com você. Então, isso aí eu chamo até de catalisador dessa adoção, né? É uma fórmula para dar certo, uma fórmula para o sucesso do seu início de trabalho. Tá? Olha só, o BCF melhora o fluxo de informações, 100% da pesquisa informou que sim. Tá? É vantajoso usar ele? 100%. Comunicação efetiva, sem perda de informação. Rastreabilidade nas revisões. Diminuição do retrabalho. Quem não quer isso, gente, dentro de uma obra, dentro de um projeto, dentro de uma construção, dentro de uma industrialização, dentro de uma edificação? Quem não quer? Esses 3 itens que eu estou falando. Comunicar melhor. Evitar perda de informação. Quantas vezes você tem que repetir a mesma coisa 10, 20, 30 vezes? Quando você evita isso, você é mais assertivo, você ganha tempo, você ganha qualidade. Quando tudo isso é rastreável, o seu gerente vai enxergar o que está acontecendo, o seu contratante vai enxergar o que está acontecendo, vai ser mais fácil você negociar um aditivo, ou vai ser mais fácil o contratante indicar, ó, vou precisar de aditivar. Né? Então, a justiça prevalece aí com essa rastreabilidade. Né? E o mais importante, o retrabalho é minimizado. Se o retrabalho é minimizado, todo mundo ganhou. A empresa pública, a empresa contratada, né? E quem tiver nesse meio, o fornecedor, por exemplo. Okay? Então, é uma relação ganha-ganha para todos os envolvidos. Então, qual que é o segredo? Exigir o BEP contratualmente. Ok? Feito isso, sucesso garantido. Ok? Bom, eu mostrei já para vocês, até no primeiro vídeo aí, né? Quando a gente fala no roadmap estruturado, ferramentas certas, transforma complexidade, controle, prioridade e resultados superiores, nós estamos aí atrás da teoria até a realidade. Eu mostrei para vocês algumas compatibilizações que nós fizemos no hospital recente. Essas são algumas edificações que a gente dá exemplos práticos, né, do BCF sendo utilizado, a compatibilização, a tematização das estruturas por cores, isso em relatórios, em dashboards evolutivos, conforme aqui, ó, né? E uma simulação pode ser feita em 3D, em 4D, dentro do 4D, porque eu estou colocando o tempo aqui, ó, começou tal mês, eu consigo mostrar o que aconteceu de um mês para o outro, né? Isso tudo rastreado, documentado, conectado, tá? Então, isso traz vantagens para uma obra, para uma indústria, que seja a obra ou qualquer outra. Né? Então, a jornada não termina só no 3D, mas a gente consegue integrar até a 7ª dimensão. Vocês sabem o que é a quinta, sexta e a 7ª dimensão? Ó, até o 3D, nós estamos falando em desenho. 4D, custo. 5D,
4D tempo, né? 5D custos, 6D sustentabilidade, porque a gente pode simular insolação, ventilação, ar-condicionado, tudo dá para simular, tá? Com CFD, né? Ou com outras, com Generative Design, né? Usando IA, né? Mas o mais importante é chegar no 7D. Pessoal, se você consegue chegar no 7D, você trouxe o suprassumo da tecnologia para dentro da sua empresa. Por quê? Você vai já, na fase de projeto, pensar em como você vai operar, mas não só pensar, enxergar os custos, enxergar o que você vai ter de manutenção, enxergar indicadores de manutenção, né, na fase do projeto. A tendência, assim como o BIM hoje já é meio que obrigatório no órgão público, a tendência futura é que o 6D e o 7D também sejam obrigatórios, mas na fase do projeto. Então você já vai projetar pensando como operar, ou com o budget da operação já em vista, ou já previsto. Então, por isso que existe aí um horizonte da inovação interminável. E o horizonte é esse, o uso da IA no Generative Design, nas simulações. A realidade virtual e aumentada para melhorar, para diminuir processos dentro da obra, para melhorar a qualidade e suporte para procedimentos de campo, né? Automação de procedimentos, auxílio remoto, né? Nós desenvolvemos recentemente uma solução de auxílio remoto para equipes de campo em transformadores, onde remotamente uma pessoa pode falar, aperta esse parafuso, tira aquele, sendo que a pessoa em campo não é experiente, mas a pessoa remota é experiente. Então, a realidade aumentada e virtual dá um suporte, permite suporte a atividades de campo, de inspeção, né, com soluções imersivas muito efetivas, e hoje não é mais teoria prática, né? A parte de automação e robótica, que eu já mostrei para vocês, que é possível você ter sensores móveis em robôs, câmeras móveis, né? Com isso a visão computacional traz recursos, né? E a internet das coisas, são sensores, né? Sensores de temperatura, automação de sistemas de ar-condicionado, de iluminação, de cortinas, de iluminação natural, de exaustão e assim por diante. Tudo isso, então, o horizonte da inovação, quando o BIM traz de forma intangível. A gente não consegue saber o quanto eu vou evoluir, mas se eu consigo chegar nessa pirâmide, certamente o BIM já vai ser um sucesso dentro da sua empresa. Tá? Recomendações que a gente faz para a sua implementação, né? Primeiro, planeje de forma simples e prática, conhece um diagnóstico claro para definir metas realistas, valide processos, faça projetos pilotos, MVP, mínimo produto viável, planeja estruturado, evita gastos proporcionais, traz para o trabalho em equipe para dentro do seu grupo. Invista em pessoas, né? Se você é gestor, né? Um treinamento, um bom treinamento, uma capacitação que não seja só focada no técnico, mas seja focada em processos, seja focada em cultura. A cultura, ela às vezes é mais importante do que o técnico. Por quê? Se você tem a cultura, o técnico todo mundo faz, a IA ajuda, né? O aprendizado é contínuo, transformar a resistência em adoção. E o item 3, que é equilibrar processos de tecnologia. Uma ferramenta poderosa pode ser um processo bem definido, gerar ineficiência, garantir que a tecnologia sirva ao processo e não ao contrário, né? Isso tudo aí que eu estou falando para vocês não veio só da minha cabeça, foi publicado aí, Maturidade BIM no Brasil, de 2022. Esse processo facilmente pode ser adaptado para qualquer empresa. Né? Bom, aqui eu não coloquei, mas o BIM transcende a ferramenta, é um pilar para a inovação e eficiência dentro da empresa. Então, uma implementação estruturada, guiada, um parceiro experiente, transforma desafios de maturidade digital na maior vantagem competitiva da sua empresa. Resultados são obras com maior precisão, menor trabalho, maior sustentabilidade, maior ganho. Ok? Se vocês precisarem de mais informações, depois nos procure aí na Seja Works. Ok? Bom,
para dar continuidade, eu vou mostrar agora um fluxo de trabalho que pode ser adaptado em qualquer empresa. Bom, pessoal, então só para fechar, né, para iniciar uma jornada BIM, né, para excelência em BIM, a maturidade não é só um destino, mas é uma estratégia contínua que tem que estar sempre sendo revisitada, né? E navegar com sucesso na adoção e a excelência requer um parceiro que domine essa tecnologia, já tem uma vivência no processo e uma integração de processos, tá? Então, a CGW presta esse tipo de serviço e estamos aqui para ajudar vocês a construir um futuro juntos. Sabe, a promessa do BIM, a modelagem da informação da construção, era enorme. A gente imaginou um futuro de colaboração perfeita nos projetos, sem retrabalho, sem falhas de comunicação, mas a realidade que a gente vê em muitos canteiros de obra, em muitos escritórios, ainda é de bastante caos. Então fica a pergunta: por que existe esse abismo tão grande entre o que a tecnologia promete e o que acontece no dia a dia? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar bem de perto para o problema da colaboração. Depois, vamos conhecer uma peça-chave que talvez esteja faltando, o BCF, e o lugar ideal para ele funcionar, o CDE. Daí, a gente mergulha de cabeça na realidade do mercado brasileiro, com dados reais. Vamos ver também um caso de sucesso na prática. E para fechar, discutir qual é o próximo passo para a gente realmente virar essa chave na indústria. Muito bem, vamos começar. Primeira parte, o paradoxo da colaboração. Mesmo com todos os modelos 3D super detalhados, a comunicação nos projetos ainda tropeça em problemas antigos. Olha só, a informação simplesmente não flui como deveria. Às vezes é uma falha na visão do todo, outras vezes a informação não está disponível quando precisa, ou pior, ela chega distorcida e cada um entende de um jeito. O resultado, a gente já conhece: atrasos, retrabalho e uma frustração geral na equipe. E aí vem aquela pergunta que todo mundo que trabalha com isso já se fez pelo menos uma vez. Ué, mas o BIM não tinha vindo para consertar exatamente isso? A grande promessa não era integrar tudo e todos num fluxo de trabalho único e colaborativo? É aqui que entra a nossa segunda parte, BCF, a peça que faltava. Chegou a hora de conhecer a ferramenta que foi criada sob medida para resolver essa dor de cabeça da comunicação. Mas afinal, o que é esse tal de BCF? Pensa nele como um post-it digital e super inteligente para modelos BIM. É um formato de arquivo aberto que não pertence a nenhuma empresa específica e que serve para uma coisa: comunicar problemas. Ele permite apontar um conflito, uma dúvida, qualquer coisa, diretamente na vista do modelo, sem precisar mandar aqueles arquivos gigantescos para lá e para cá. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Antes do BCF, era como se para avisar de um erro de digitação, a pessoa tivesse que mandar a biblioteca inteira pelo correio. Com o BCF, é como mandar só o bilhetinho dizendo a página, a linha e qual é o problema. A comunicação fica limpa, contextualizada, rastreável e muito mais eficiente. Só que uma ferramenta sozinha não faz milagre, né? Ela precisa de um ambiente certo para funcionar bem. E é isso que a gente vai ver agora na terceira parte, o Hub Central, o CDE. O CDE, ou Ambiente Comum de Dados, é a casa da colaboração. Imagina um lugar só, um repositório digital central, que é a única fonte da verdade para o projeto. Todos os documentos, todos os modelos, todas as informações importantes moram ali. É o ecossistema perfeito para o BCF brilhar, porque permite que todo mundo acompanhe a resolução dos problemas em tempo real, de forma centralizada. E adotar um CDE não é só um detalhe, é um passo fundamental na evolução da maturidade BIM de uma empresa ou de um projeto. É como subir de nível num jogo. A gente sai do nível 0, onde cada um tem seu arquivo e a informação é uma bagunça, e avança para os níveis onde a colaboração é de verdade, baseada em dados, com tudo integrado dentro de um CDE. É aí que a mágica acontece. Ok, a tecnologia existe, o método também. Mas e como isso está sendo usado na prática? Vamos para a quarta parte, encarar os fatos, a realidade do mercado brasileiro contada pelos números. Uma pesquisa feita aqui no Brasil com profissionais da área trouxe um dado bem interessante. Olha só, quase 65% dos usuários de BIM já ouviram falar do BSF, ou seja, a maioria conhece a ferramenta. Isso já nos diz que o problema principal, talvez, não seja a falta de conhecimento. Pois é, mas é aqui que o nosso paradoxo fica escancarado.
Desses quase 65% que conhecem a ferramenta, menos de 30% realmente usam ela no dia a dia. É uma queda brutal. Mostra que saber que a solução existe é uma coisa, mas colocar em prática é outra completamente diferente. E aí vem a pergunta de R$1 milhão, né? Se a maioria das pessoas conhece a solução, por que raios ela não está sendo usada? E a resposta está bem aqui, nos dados. O principal motivo apontado por mais da metade dos profissionais é surpreendentemente simples. Não é uma exigência em contrato. O problema, então, não é a tecnologia. É a falta de processos, de políticas que incentivem ou, melhor ainda, que formalizem o uso dessas ferramentas. Certo, já vimos o problema, os dados, mas e quando a coisa funciona? Vamos para a nossa quinta sessão ver um exemplo de como tudo isso se encaixa no mundo real. Vamos falar de colaboração na prática. A construtora holandesa Pleg de Vos é um caso excelente. Eles adotaram uma plataforma CDE com visualizador web e essa fala do Coinminema da empresa resume perfeitamente a virada de chave. A ideia é simples, tornar o modelo acessível para todo mundo, do engenheiro ao cliente, sem precisar de um software super complexo. É democratizar o acesso à informação. E o que eles ganharam com isso? Bem, os resultados falam por si. Eles centralizaram toda a comunicação, integraram a gestão de problemas, engajaram clientes e equipes de obra desde o comecinho usando um visualizador na web, otimizaram a conversa com fornecedores usando BCF e até o serviço de pós-obra ficou mais fácil. É a prova viva de que, quando bem implementado, o sistema todo funciona. E funciona muito bem. E tudo isso nos traz a nossa última parte. Qual é o próximo passo? Como a gente sai da discussão sobre tecnologia e parte para uma transformação de verdade na indústria? O caminho parece ter 4 passos bem claros. Primeiro, a gente precisa admitir que só ter um modelo 3D bonito não resolve a comunicação. Segundo, adotar as ferramentas certas, como o BCF. Terceiro, construir o ecossistema para elas, que é o CDE. E por último, o passo mais importante, aquele que os dados mostraram ser o gargalo, impulsionar a adoção, colocando esses fluxos de trabalho como uma cláusula clara e obrigatória nos contratos. E a gente termina com essa reflexão. A tecnologia existe. Os casos de sucesso mostram que ela funciona. Então a pergunta que fica é: o que realmente está impedindo que isso se torne o padrão na indústria? Será que a barreira é mesmo tecnológica? Ou estamos falando de algo mais profundo, uma questão de cultura, de processos e, principalmente, da forma como a gente estrutura nossos contratos e nossas parcerias na construção civil?